vai dar-se início à primeira comunicação intitulada Mapeamento do Mar Português pelo Capitão de Mar e Guerra, João Delgado Vicente, em representação da Academia de Marinha. O comandante João Paulo Delgado Vicente nasceu em Alcobaça em 1972. Entrou para a Escola Naval em 1990, sendo promovido a Guarda-Marinha em 1995. Em 2000 concluiu o curso de especialização de oficiais em Hidrografia categoria A. Até 2004 desempenhou as funções de adjunto do chefe da Brigada Hidrográfica, mais tarde acabaria por desempenhar o cargo de chefe da Brigada Hidrográfica. Foi responsável por cerca de 100 missões hidrográficas, destacando-se pela sua duração ou particularidades. Os levantamentos realizados na via navegável do Douro, em Cabo Verde, em São Tomé e nas regiões autónomas. Exerceu o cargo de comandante do NRP Almirante Gago Coutinho. Das missões realizadas destacam-se os levantamentos relacionados com o Programa de Mapeamento do Mar Português, a detecção remota das embarcações de pesca Veneza e Mestre Silva, naufragadas ao largo da Nazaré e Espinho, respectivamente, e a participação no projeto Blue Azores, onde se descobriram fontes hidrotermais no Banco do Gigante nos Açores. As primeiras assinaladas por uma equipa portuguesa de investigação. Também foi chefe da divisão de hidrografia, sendo que atualmente desempenha o importante cargo de diretor técnico do IH. Excelentíssimo Sr. Almirante, Sr. Licença, Excelentíssimo Sr. Vice-Reitor da Universidade de Aveiro, Excelentíssimos Srs. Almirantes, Sr. Convidados, caros académicos, ilustres académicos, em primeiro lugar, com muito prazer que venho aqui mais uma vez à Academia de Marinha e espero representar o Instituto Hidrográfico e a Marinha como deve ser, como se costuma dizer. Dando início, portanto, à minha palestra, portanto, a motivação para esta palestra, basicamente, é divulgar a importância dos programas de mapeamento do fundo do mar, o grande impacto que estes programas têm tido na segurança da navegação e, consequentemente, no comércio marítimo e na proteção do meio marinho. O conhecimento do oceano é considerado um motor de desenvolvimento dos países. Isso está patente na década das Nações Unidas da Ciência para os Oceanos e, por fim, divulgar o programa CIMAP 2030 e o novo modelo de dados hidrográficos designado pela Organização Hidrográfica Internacional como S100. Esta é a agenda que proponho para hoje. 6 tópicos, uma breve introdução, uma breve ilustração dos principais programas do Instituto Hidrográfico, o programa CIMAP 2030, o mapeamento dos países africanos de língua oficial portuguesa, o modelo de dados S100 e umas breves considerações finais. Eu tenho muitos slides, a maior parte deles são imagens. Como sou hidrógrafo, não vou perder muito tempo. Se fosse um geólogo, provavelmente em cada slide perderia muito tempo, mas desde já faço esta ressalva. Como introdução, portanto, o conhecimento do oceano e o mapeamento e a observação do oceano é muito mais hoje em dia que segurança de navegação. E hoje em dia aplica-se às mais diversas áreas, desde o comércio, a proteção do meio ambiente, as pescas, os recursos naturais, hoje em dia as eólicas que estão na moda, os cabos submarinos, as infraestruturas portuárias, na defesa, busca e salvamento, a investigação científica e contribuem em muito, portanto o conhecimento do oceano é fundamental para o desenvolvimento da economia azul, para a e-navigation, a navegação eletrónica, falarei mais à frente, a resposta a situações de emergência, as alterações climáticas ou o próprio ordenamento do espaço marítimo. Para conhecermos o oceano, e não é possível conhecer o oceano sem o mapeamento e sem a observação, o processamento desses dados, a sua análise e, consequentemente, depois que essa análise permita a visualização e tomadas de decisão. Ora, o Instituto Hidrográfico, como é sabido, é uma unidade da Marinha, é o Serviço Hidrográfico Nacional e é também um laboratório de Estado. Tem como áreas de conhecimento principais a hidrografia, a oceanografia, a navegação, a geologia marinha e a química e poluição do meio marinho. Do facto de todas as áreas do oceano, só a biologia marinha é que nós não nos dedicamos. A nossa cadeia de valor e alinhamento estratégico está alinhado e
Agora se funciona. E começando nos nossos principais programas que eu caracterizarei mais à frente, está alinhado os nossos programas com as nossas plataformas, quer os navios, quer as nossas boias de observação do oceano, quer hoje em dia veículos autónomos, permitem que nós consigamos criar serviços quer para a população, quer para a investigação, quer para os mais diversos setores, e daí o nosso portal hidrográfico mais, nosso portal de dados, e está alinhado com as principais diretivas, sejam elas nacionais, europeias ou até mundiais, como o caso do Objetivo 14 das Nações Unidas. E, enfim, tudo isto para servir uma comunidade de utilizadores que é sabida que vai desde os utilizadores e aqueles que tentam dinamizar a economia azul até ao simples navegador de recreio de fim de semana. Nós temos, portanto, aqui a maior parte dos programas, não estão aqui todos, que contribuem, que estão alinhados com a nossa estratégia e com os nossos programas, e alguns dos planos nacionais, para os quais também contribuímos em comissões consultivas. E para isso, obviamente, temos os nossos meios, temos 2 navios hidrográficos da classe Dom Carlos I, na figura é o Gá Coutinho, por acaso. Não é por eu ter sido comandante do Gá Coutinho, mas pronto, como tinha este grafismo, eu optei por esta imagem. Temos os 2 navios da classe Andrómeda, a Andrómeda e a Auriga. Temos uma série de embarcações mais pequenas para levantamentos portuários e costeiros, e estamos a adquirir 2 veículos autónomos de superfície, também para fazer levantamentos hidrográficos. Como parceiros fundamentais, temos, obviamente, a estrutura de missão para a extensão da plataforma continental com o seu ROV Luz, o Inestec, que também tem um ROV, que é o EVA, e que também tem colaborado muito connosco, sobretudo nos exercícios do REPMUS. Temos o Governo Regional dos Açores, que está a construir uma plataforma, um navio em Vigo, e que, em princípio, se tudo correr bem, estará pronto ainda este ano. E ainda o Observatório Oceânico da Madeira, através com o apoio do Governo Regional da Madeira, que vai ter também um navio. Portanto, eu esqueci-me de dizer, este navio tem cerca de 45 metros, e a Madeira vai construir este navio no ano que vem com cerca de 22 metros. Para além disso, o Observatório Oceânico da Madeira já tem um veículo autónomo, costeiro, para operação em águas costeiras, e que tem sondadores multifeixe, que dá para operar até cerca dos 1.500, 2.000 metros de profundidade. Ora, começamos então pelo mapeamento, que basicamente serve para a hidrografia e para a produção da cartografia, no nosso caso, mas também, em termos de mapeamento, é importante falarmos da caracterização dos fundos. Antigamente, os levantamentos eram feitos com fio de prumo, tínhamos apenas medições pontuais. Depois passámos para os sondadores com sistemas acústicos de feixe simples, em que era possível ter um perfil do fundo do mar, e atualmente temos a tecnologia multifeixe, que basicamente digamos, faz a aquisição de um largo leque de profundidades ao longo de uma determinada faixa. Peço desculpa. Isto é de tal ordem que, por exemplo, nesta pequena área do Porto de Sines, nós adquirimos atualmente cerca de 31 milhões de sondas de profundidades, valores de sonda, portanto, para teres uma dimensão da quantidade de gigabytes que estes sistemas produzem. E, obviamente, com isto conseguimos gerar modelos batimétricos do fundo já com muito elevada resolução. Os sistemas multifeixe permitem-nos, além de saber as profundidades, não é? Portanto, que é o normal, que nos permitem gerar estes mapas que têm associado uma determinada profundidade consoante a cor, permite-nos também saber ou estimar o tipo de fundo. Através daquilo que se chama o backscatter, ou a refletividade do fundo, aquilo que costumo dizer para quem, de uma forma mais leiga, é como batermos uma bola de basquete, se batermos num fundo de areia, ela retorna com uma determinada intensidade à nossa mão. Se a batermos num fundo mais rijo, mais duro, obviamente ela retorna com outra intensidade. E com isso conseguimos construir estes mapas de refletividade e estimar o tipo de fundo. Também temos a informação da coluna d'água, e estes sistemas permitem detectar objetos ou plumas de gás, etc., ou
enfim, até mesmo o seguimento de cardumes ao longo de toda a coluna d'água. Os nossos programas, entrando agora nos nossos principais programas no Instituto Hidrográfico, temos então o programa de mapeamento do oceano, que é o programa CIMAP 2030, que eu vou detalhar mais à frente. Ele está alinhado com o projeto CIBED da década dos oceanos. Eu vou deixar o projeto CIBED para o professor Luís Menezes Pinheiro, a origem dele, e vamos focar mais no CIMAP 2030. Temos aqui a nossa página, a cobertura atual é de 57%, e temos também nesta nossa área a cooperação internacional com a inclusão de dados de cruzeiros científicos. É muito fácil a descarregar, nós partilhamos alguma desta informação, não partilhamos toda a informação, mas partilhamos a informação com uma boa resolução para o projeto CIBED 2030 e para a Organização Hidrográfica Internacional e para a GEBCO, e é muito fácil, basta clicar aqui, depois ir a uma destas grelhas e fazer o download de grelha. Tem que ser grelha a grelha, mas é a forma que nós encontramos, que são realmente muitos dados, e era difícil colocar toda a área de nosso interesse num único ficheiro. O outro programa também de mapeamento muito relevante para o Instituto Hidrográfico é o programa SEDMAR, que derivou do antigo CEPLAT. Antigamente, portanto, no início dos anos 70, começaram-se a recolher amostras numa malha de uma milha náutica e a caracterizar o fundo do mar, e com isso criaram-se as cartas sedimentares. A última terminou já no presente século, a sua construção. Atualmente, o que estamos a fazer é, com a informação dos sondadores multifeixes, por exemplo, aqui na Ilha Santa Maria, com esta informação dos sondadores multifeixes, conseguimos estimar, como eu referi há pouco, o tipo de fundo, e com isso temos também esta informação disponível no Instituto Hidrográfico. Neste programa usamos, obviamente, outros sistemas, desde os magnetómetros, sonolateral, o multifeixe que eu já referi, ou até equipamentos de sísmica, ou os amostradores de sedimentos, ou até um pequeno ROV que nós também temos. Depois, e não estávamos a falar de mapeamento, mas também temos que falar de observação, que é o outro grande programa que nós temos ao nível do Instituto Hidrográfico. Divide-se em dois. Um é o programa MONISEE, que é baseado em toda a nossa rede de observação oceanográfica, desde as nossas boias multiparamétricas mais ao largo até boias costeiras. As boias multiparamétricas medem um conjunto muito alargado de variáveis, desde a intensidade do vento à superfície, a agitação marítima, ou até as correntes em profundidade, enquanto que as boias costeiras medem apenas, medem apenas, digamos, a informação da agitação marítima. Em parceria com o Governo Regional dos Açores e com a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, portanto, temos também, monitorizamos também as condições da agitação marítima nos Açores e na região da Madeira. Temos ainda um conjunto alargado de marégrafos ao longo da nossa costa e nas ilhas, e um conjunto de radares de HF que permitem determinar e saber a corrente à superfície, que é uma informação extremamente importante, sobretudo em situações de busca e salvamento do mar. O outro programa de observação do oceano é o programa MONIAQUA, que tradicionalmente media os parâmetros, servia para, através de recolhas de análise de águas, saber as propriedades físico-químicas do oceano. Hoje em dia, enfim, para além disso, temos a temática dos microplásticos e sempre, que é uma das nossas responsabilidades, a análise de químicas e elaboração de relatórios técnicos em caso de eventos de poluição marinha. O programa CIMAP 2030, e agora vamos focar neste programa, que era, digamos, a origem deste. Esta é a página do nosso projeto, deste programa do CIMAP 2030. Já escrevemos alguns artigos sobre este programa e têm sido muito bem recebidos internacionalmente. Somos dos poucos países que partilharam a informação hidrográfica com resolução e desta forma com a GEBCO e com a Organização Hidrográfica Internacional. Isto baseou-se, e se nós conhecermos, digamos, associamos isto, que é, digamos, a base é o CIBED 2030, este projeto começou em 2014, mas nós, no nosso mapeamento,
começou muito antes, portanto, começou quando começaram as campanhas para a estrutura, para a extensão da plataforma continental, quando falamos em termos de levantamentos a multifecho. E o nosso programa, ao fim e ao cabo, começou desde 2003, o início do nosso programa. A nossa área de interesse, como podem ver, e supondo aqui que o que está a preto é aquilo que não se conhece, portanto, a nossa área de interesse está muito bem sondada para a dimensão do nosso país e é perfeitamente comparável com os Estados Unidos ou com a zona do Japão. Enfim, portanto, é um orgulho para nós termos esta cobertura batimétrica, é um esforço muito significativo para a Marinha e para o Instituto Hidrográfico nos últimos 22 anos. O estado do projeto atualmente é este, aqui só no Atlântico. Em 2014 parecia que não se conhecia nada. Conhecia-se. Os dados é que não estavam, digamos, disponíveis à sociedade civil e daí a importância de se ter criado o projeto CIBED 2030. Qual é o estado do nosso programa? E agora, isto é o que temos sondados, é o que está a cinza, o que está a preto é aquilo que não temos informação batimétrica com elevada resolução. A vermelho, nesta imagem, está a informação que desde 2018, 2019, nós começámos a fazer um grande esforço de tentar que as entidades que fazem cruzeiros científicos nas nossas águas partilhassem os dados connosco. E aquela informação que está a vermelho, maioritariamente, é dos franceses do SHOM, do Serviço Hidrográfico Francês, da NOAA americana, do Instituto do Serviço Hidrográfico Alemão e do Serviço Hidrográfico Holandês, que são as entidades, digamos, estrangeiras que mais facilmente têm partilhado os dados. A NOAA, quer dizer, a NOAA partilhava, daqui para a frente não sabemos. O estado, então, é o que está aqui nesta imagem, em termos de valores globais, 57% coberto com sondador multifeixo. Obviamente, os valores mais residuais ou menores são na ZE dos Açores e, obviamente, na área de propostas de extensão, nomeadamente nesta parte norte e nesta parte sudoeste, onde temos menor cobertura. Em termos de ZEE, se pensarmos apenas nos limites da ZEE, relativamente ao fundo do mar, conhecemos 66% com informação batimétrica de multifeixo de elevada resolução e, mais uma vez, obviamente, a zona onde temos menos informação, face à sua extensão, é a zona dos Açores. Algumas imagens daquilo que eu refiro quando nós falamos em batimetria de elevada resolução, o Banco do Leão, o Banco do Unicórnio, um aparelho, um conjunto de aparelhos vulcânicos entre as Ilhas Selvagens, o Banco do Cachalote, que é um banco que está situado a oeste da Ilha das Flores, outra vez aqui o Banco do Leão, o Banco do Unicórnio, o Monte Seine, o Monte Ampère, a Bacia de Hirondelle e o Banco de Dom João de Castro. Portanto, é este tipo de imagens, de modelos, quando nós falamos em batimetria de alta resolução. Mais um exemplo, o caso do Gorrins, que é, talvez, muitos chamam de monte submarino, não é um monte submarino, é algo que temos que alterar na nossa cartografia, é uma montanha submarina que tem 2 picos, porque, de facto, face à sua dimensão, talvez seja a maior montanha da Europa Ocidental, garantidamente. E podemos ver aqui algumas das dimensões, não sei se são visíveis, comprimento cerca de 200 km e a largura cerca de 91 km, com uma área total superior a 14.000 km². O ano passado, portanto, esta é a cobertura que existia até agosto do ano passado, e nós fizemos uma campanha com a Fundação Oceano Azul para que a Fundação está interessada em criar aqui uma área marinha protegida e concluiu-se a cobertura batimétrica de elevada resolução da montanha submarina do Gorrins. O outro exemplo foi, de facto, a descoberta da fonte hidrotermal Luz, que está situada a meio caminho, mais ou menos, entre as placas, a meio caminho entre a Ilha das Flores e a Ilha do Faial, basicamente nesta montanha, e dos levantamentos que podemos ver aqui, vê-se perfeitamente a placa americana e a placa euroasiática que há muitos milhares de milhões de anos atrás estiveram juntas, hoje estão separadas por 11 km,
e esta fonte hidrotermal foi descoberta em 2018, foi a primeira fonte hidrotermal descoberta por um navio português, uma equipa de investigadores portugueses da Universidade dos Açores e pela MEPC com o ROV Luço, e devido a isso, o seu batismo, que é a fonte hidrotermal Luço. Um evento interessante é o evento do ovo estrelado, que é uma estrutura que foi identificada já há bastantes anos, mas nós temos levantamentos nesta área de 2010. Chama-se ovo estrelado desta forma, chegou-se a pensar podia ter sido um meteorito que deu cabo dos dinossauros. Falou-se também de vulcões de lama. Enfim, eu não sou geólogo, não me vou pronunciar mais sobre isto, mas é engraçado que nos anos 70, em 1974, um cruzeiro de investigação americano fez uma campanha de sísmica e é engraçado que a NOAA normalmente tem estes dados sempre públicos e na altura aqui do ovo estrelado não se consegue perceber bem o que é que lá está. Portanto, eles ocultaram propositadamente a passagem do perfil de sísmica sobre o ovo estrelado. Mais algumas imagens. Esta é uma imagem a oeste de São Pedro Moela, que posso dizer que é uma formação de calcários, mais uma imagem do Monte Sobrino, há um canal de navegação após a dragagem, portanto que fica com esta irregularidade toda. Aqui é ao lado da Ericeia, com todas as suas estruturas rochosas muito semelhantes àquelas que vemos em terra, com as suas fraturas, o Banco do João de Castro, e no Rio Douro, portanto, digamos, isto é junto, que eu agora não me recordo, é junto a uma das barragens que eu agora não me recordo o nome. E para termos uma dimensão, não só os navios fazem estes trabalhos, mas também a Brigada Hidrográfica do Instituto Hidrográfico, para terem uma dimensão do trabalho que é efetuado, entre 2022 e 2024 fizeram 78 missões, tiveram 1018 dias de trabalhos no campo, obviamente isto aqui tem várias equipas e contabiliza 2 vezes, mas são 1018 dias, e entre os muitos trabalhos que fizeram um extraordinário, que foi a cobertura total da ilha de São Miguel até aos 200 metros de profundidade, e sabemos todos nós que a costa norte é muito difícil de navegar com embarcações pequenas, as distâncias aos portos são bastante grandes e foi um trabalho de facto concluído em 2023 de grande envergadura. Algumas das imagens dos trabalhos das brigadas hidrográficas, neste caso são navios que estão afundados no fundo do mar e temos basicamente uma fotografia bastante fiel da forma dos navios afundados. O mapeamento do mar português e devido à nossa cooperação que temos com os países africanos de língua portuguesa, estendeu-se e sobretudo desde que começaram as missões de mar aberto, estendeu-se aos países africanos, sobretudo e nomeadamente a Cabo Verde, mas também a Angola, à Guiné-Bissau e a São Tomé e Príncipe. A Moçambique apenas ações de cooperação, não fizemos levantamentos em Moçambique. Desde 2022 começámos a organizar em conjunto e com o apoio do Secretariado Executivo da CPLP, as conferências de hidrografias da CPLP. A primeira foi em Lisboa em 2022, a segunda foi em Cabo Verde o ano passado e a terceira, em princípio, se tudo correr bem, em 2026 será em Angola, e é uma forma de incentivar os países africanos de língua oficial portuguesa e os serviços que são nossos parceiros nesta área, de colaborarem connosco e de incentivá-los a criar os próprios serviços hidrográficos para serem autónomos. Em Cabo Verde a cobertura é, de facto, já de uma dimensão bastante grande, fruto também da informação que conseguimos de cruzeiros científicos estrangeiros, e relativamente a este programa, fizemos, com autorização, obviamente, do Instituto do Mar de Cabo Verde, fizemos o mesmo que o nosso programa CIMAP e os dados passaram a estar disponíveis na base de dados hidrográficos da Organização Hidrográfica Internacional, que depois é partilhada com a GEPCO, quer de Portugal, quer de Cabo Verde, e como podem ver, não são muitos os países que têm aqui dados disponíveis desta forma como nós o fazemos. Aqui, para quem não conhece, é o Porto do Mindelo, na ilha de São Vicente.
e este é o canal que está entre a ilha de São Vicente e a ilha de Santo Antão. Na Guiné a situação é mais precária, apenas temos alguns trânsitos dos nossos navios ao longo do canal do Rio Geba, que são 140 km de comprimento, 10 km de largura e alguns levantamentos já portuários junto ao porto da Guiné. O ano passado fizemos uma visita técnica também à Guiné-Bissau, que foi relevante também para conhecer os pontos de contacto, porque aqui é um problema dos países africanos, como é sabido. Os diretores estão sempre a mudar nestas instituições e perde-se muitas vezes o contacto, daí a relevância de termos estas visitas frequentes a estes países. Este ano tive o privilégio de estar em São Tomé, e São Tomé também é um caso preocupante. Há aqui uma área significativa em redor da Baía de Ana Chaves que está relativamente bem levantada e com levantamentos multifeios, graças a uma missão mar aberto. Mas depois, junto ao cais, vemos que a informação não é muita e aqui vê-se perfeitamente a diferença entre o multifeixe e o feixe simples. Portanto, o lançador de feixe simples adquire estes perfis muito fininhos. Só temos informação nestas linhas. O sistema multifeixe faz esta faixa sondada. E temos junto ao cais profundidades na ordem dos 3.1, 3.2 metros e temos navios, obviamente eles quando vêm aqui, isto é o calado máximo, mas eu quando lá estive, este navio estava aqui atracado e estava com um calado superior a 4 metros. Portanto, tinha que jogar com a praia-mar e provavelmente na baixa-mar assentava no fundo. É precariedade realmente em termos de conhecimento do fundo do mar e tanto é precário que, por exemplo, na Ilha do Príncipe, este navio com 300 passageiros e mercadorias atraca ainda na Baía do Príncipe com informação cartográfica de 1996, não existe informação mais recente. Mas a informação até existe. No caso de São Tomé, descobrimos que praticamente uma grande área, portanto, vemos aqui a área de interesse de São Tomé, a maior parte da área de São Tomé está sondada com sondadores multifeixe. Só que estes dados estão guardados na Agência Nacional do Petróleo e é preciso sensibilizar, digamos, estas entidades que é necessário partilhar pelo menos os dados hidrográficos para que as cartas possam ser atualizadas. Em Angola, fizemos em 2021, se a memória não me falha, o levantamento do Porto de Luanda, portanto a carta também era dos anos 60 do século passado, e com isso construímos uma nova carta, descobrimos alguns navios naufragados, portanto aqui está o levantamento multifeixe que foi feito. O NRP Dom Carlos esteve lá numa missão mar aberta, uma das lanchas nossas que nós utilizamos, e uma lancha local que também utilizamos. E chegamos então ao modelo de dados 100, que é, digamos, aquilo que responde à revolução na cartografia náutica, sobretudo na cartografia náutica eletrónica. Portanto, isto é um novo modelo de dados hidrográficos que se caracteriza por ser constituído por um conjunto alargado de camadas de informação. Pretende-se com isto, a Organização Hidrográfica Internacional pretende com isto que existe a consistência, que existe também a interoperabilidade, rastreabilidade e, obviamente, que se garante a qualidade da informação. E pode envolver desde a tradicional carta eletrónica até camadas de informação de correntes, de marés, os avisos à navegação, ou até de infraestruturas portuárias ou informação meteorológica. Tudo isto vai estar disponível nos novos ECDIs a partir de 2026, se o calendário não atrasar, e vai ser, de facto, uma revolução em termos como a condução da navegação é feita a bordo dos navios. Pretende-se também que este modelo seja utilizável não só a bordo dos navios, mas também pelas mais diversas entidades que queiram usar este tipo de formatos e de dados. Ora, teremos então, e o calendário da Organização Hidrográfica Internacional, que está a ser acertado e ainda alinhado com a Organização Mundial, com a IMO, portanto, isto preocupa porque estamos em 2025, 2026 está à porta e teremos que ter novos ECDIs preparados para estas ferramentas, para estas camadas de informação. Vamos ter uma nova carta eletrónica de novos formatos que não é lida pelos antigos ECDIs. Teremos modelos batimétricos associados na carta náutica, novos modelos de dados, portanto é todo um novo mundo que vai ser criado. Tenho aqui um pequeno filme. Que vai ser criado a partir de 2026. Nós já estamos a construir e já fizemos alguns testes, já temos algumas informações
algumas daquelas camadas de informação no Instituto Hidrográfico para teste e, de facto, em tempo quase real, estas camadas vão estar interligadas, quer a carta eletrónica de navegação, quer a informação meteorológica, quer regulamentos, enfim, todo um conjunto de informação que é possível e que vai criar e que cria o conceito de e-navigation, que é o conceito que agora começa e vai começar a estar em voga e para o qual vai ser necessário definir regras e regulamentos e até mesmo em nível da formação dos pilotos, dos comandantes, etc. Obviamente isto também vai afetar a Marinha. O S100, que depois é dividido em várias numerações. Temos a carta eletrónica, que é o 101, a batimetria, o 102, os níveis de água, marés, portanto, o 104, as correntes, o 111, os avisos à navegação, o 124, e o Underkill Clearance, que ao fim e ao cabo é o pé de piloto, que é o 129. Estas são, digamos, as layers que são as principais e que se espera que a partir de 2026 comecem a ser produzidas neste novo formato. Depois seguem-se as que estão amarelas e depois, um dia, as brancas. Prevê-se que isto até 2030 esteja implementado todo este modelo S100. Não é só o S100, portanto, como nós vemos aqui neste esquema, o S100 compete à Organização Hidrográfica Internacional, mas temos também as temáticas do S200 relativas às ajudas de navegação e está a ser gerida pela IALA, o S300 pela Unesco, pela NATO temos o S500, a meteorologia são os S400, enfim, e a informação cartográfica inland, ou dentro das vias fluviais, como é o caso do Douro, serão o S400, S40, qualquer coisa. Ora, então, isto sai em 2D, é o que é possível neste momento, que não temos os novos visualizadores da ECDIS, mas vamos ter novas formas em termos de cartografia de ver o fundo do mar. Por exemplo, é possível que a cartografia as isóbatas passam a ser dinâmicas e é possível, perante a definição de determinados requisitos, nós temos o canal de navegação perfeitamente identificado por uma determinada situação de maré e por uma determinada situação de pé de piloto que o comandante queira definir, por exemplo. A título de exemplo, esta é uma das nossas simulações. Esta é a carta eletrónica, não terá muita diferença em termos de aspecto com aquilo que é hoje em dia, mas depois podemos adicionar e ter informação de batimetria com maior detalhe por cima e sobrepor-se inclusive à informação da carta eletrónica. A informação de marés e criar isóbatas flutuantes, consoante a maré, ou termos mapas de correntes em cima da informação da carta eletrónica. Ou ainda termos informação específica para alertas para determinados avisos aos navegantes. Portanto, tudo isto é configurável e é mutável durante a navegação e alguma da informação até pode ser adquirida em tempo real. É o caso das marés, portanto, se pode usar previsões para criar o S104, como também podemos gerar o S104 a partir de observações em tempo real. O caso do S129, que é o Underkill Clearance, ou seja, o pé de piloto, vai permitir em 3D que os navios tenham, de facto, e consigam navegar entre as estruturas e aproveitando da melhor forma possível, rentabilizando ao máximo, levando ao limite a segurança da navegação, porque tem, de facto, a informação 3D e dinâmica em tempo real e isso consegue fazer otimizar, digamos, a navegação. Obviamente isto é um risco, é uma mudança muito grande. A cartografia fez-se para ser simples e vai se tornar bastante complexa e, obviamente, haverão aqui desafios muito grandes nos próximos anos. Finalmente, algumas considerações finais. Tudo isto não era possível se o IH, tudo isto não era importante nem relevante se o IH não tivesse, digamos, um portal de dados, um serviço de cedência de dados. É o nosso Geoportal Hidrográfico Mais, onde disponibilizamos muitas camadas de informação. Temos também o nosso serviço a NavNet, onde disponibilizamos todos os nossos avisos de navegação. Os nossos avisos de navegação hoje em dia já não são distribuídos em papel, portanto, ou são consultados na nossa plataforma, a NavNet. E também temos uma app onde temos alguma informação sobre a maré, a agitação marítima, a temperatura da água do mar e também, no futuro, que ainda não está implementado, o serviço a NavNet.
O Hidrográfico Mais é a nossa grande infraestrutura geoespacial de dados marinhos. Como eu referi, tem o ANAVNet, no futuro o S124, publicações náuticas digitais, luzes e marés, portanto esta informação já está disponível no ANAVNet, aplicação sobre eventos com orcas, diversos webmap services onde nós permitimos que os clientes possam utilizar os nossos serviços para visualizar os nossos dados nas suas plataformas. A contribuição para os projetos internacionais é a ModNet, que é da União Europeia, e o CIBED 2030, que está associado às Nações Unidas e à GEPCO, e também é hoje o Centro Nacional de Dados Oceanográficos e permite o download vasto de dados. Ora, em termos de infraestruturas geoespaciais, nós então temos aqui o nosso Hidrográfico Mais, o IPMA tem o SOMOS Atlântico. Havia em Portugal sistemas nacionais, como o SNIG e o Dados.gov. Ao nível regional europeu, várias infraestruturas de dados, como a ModNet, o CIDATANet, etc. E ao nível global também diversas plataformas. E faltava, de facto, aqui uma plataforma temática nacional que agregasse todos os dados oceanográficos. Foi isso, aliás, com o alto patrocínio da COI Portuguesa, que o Instituto Hidrográfico e o IPMA celebramos um protocolo e construímos o Centro Nacional de Dados Oceanográficos, que basicamente é utilizar as infraestruturas de dados que já existem no IH e que também existem no IPMA, para sermos um agregador dos dados oceanográficos. Basicamente, o que se pretende com este Centro Nacional é que seja um repositório comum de metadados, que faça uma gestão dos dados, sobretudo aqueles que são adquiridos em águas portuguesas, que possua vocabulários de referência e standards e que seja também, que permita e que normalize boas práticas de cedência de dados entre instituições. Ainda nas considerações finais, obviamente, hoje em dia temos um conceito novo de operação. Os navios vão continuar a ser importantes, obviamente, e fundamentais, mas também existe um conjunto de sensores e de sensores autónomos que passam e têm sido relevantes nestes últimos anos. O IH, neste momento, já tem dois equipamentos destes, dois gliders, que fazem perfis ao longo da coluna d'água de forma automática e medem diversos parâmetros oceanográficos. Outro sensor, que é um wirewalker, que anda só para cima e para baixo e faz numa posição a aquisição de parâmetros também oceanográficos. Um veículo autónomo, enfim, é fraquinho este veículo autónomo, mas pronto, é o que é. Enfim, e outros equipamentos que temos. Também no âmbito do PRR, comprámos duas embarcações, modernizámos duas embarcações novas, comprámos duas novas e um caminhão, uma viatura todo-terreno, que vem facilitar toda a capacidade da nossa equipa hidrográfica de intervenção rápida, nomeadamente em situações de risco, quando é preciso projetar meios para locais onde não existem cais acessíveis. Estas duas imagens pretendem também esclarecer aquilo que é a diferença... Estamos no fim. É mesmo. A diferença em termos de resolução. Isto é feito, ambas têm com sondadoras multifeixo. Esta é na Ilha do Pico, em baixas profundidades, e podemos perfeitamente ver onde é que a lava do vulcão chegou, onde é que o nível médio do mar estava há muitos anos atrás. Estaria aqui algures, porque a lava chegou ali e parou, não continuou. Obviamente, quando falamos de grandes fundos, os sondadores multifeixo é como tirarmos uma fotografia, não é? Obviamente, passamos a ter menos resolução. O que é que nós precisamos no futuro? Precisamos ter realmente veículos autónomos que façam a observação do fundo do mar junto ao fundo e, portanto, com sondadores multifeixo e que possamos ter nas grandes profundidades a mesma resolução que temos nas baixas profundidades. Passo este. Desafios, e para terminar, portanto, na hidrografia e na geologia marinha temos como desafios o mapeamento, que continua este mapeamento do fundo do mar com elevada resolução. A observação do mar cada vez mais se vai fazer com sensores autónomos e sensores mais eficientes. O novo sistema de navegação eletrónica, o S100, que referi na cartografia. A detecção de objetos no fundo do mar e na coluna d'água, sobretudo se forem pequenos objetos, continua a ser difícil e complexa. A oceanografia, portanto, com uma grande componente de análise e modelação. A monitorização ambiental e prevenção da poluição em termos da química, e os ecossistemas versus economia azul, obviamente,
há aqui um balanço que tem que ser feito daquilo que é o restauro dos ecossistemas, áreas marinhas protegidas, versus o desenvolvimento económico da economia a sul. Ao nível do material, obviamente, Portugal necessita, e sobretudo a Marinha, de navios oceanográficos modernizados, ou modernos. Os nossos, apesar de serem eficientes, estão já muito velhinhos, como é sabido. Necessitamos garantir, portanto, todos os equipamentos que nós temos têm, hoje em dia, até a própria nossa rede de observação de boias tem custos de manutenção muito elevados e é preciso fontes de financiamento supletivas que garantam a manutenção de toda esta tecnologia. Obviamente, ao nível pessoal, todos estes trabalhos necessitam de investigadores e engenheiros técnicos altamente especializados. Tecnologias de informação e comunicações, obviamente, é algo que é difícil hoje em dia, e deixo-vos com o produto que nós preparámos para o Dia da Marinha e que permitiu, com o levantamento multifeixo, atracar a Sagres em segurança naquela localização em Viana do Castelo. Obrigado. Obrigado. Vai dar-se início à segunda comunicação, intitulada O Mapeamento dos Fundos Marinhos na Década das Nações Unidas das Ciências do Oceano para o Desenvolvimento, pelo professor Dr. Luís Filipe Nessos, em representação da Universidade de Aveiro. Professor associado de Geologia e Geofísica Marinha e investigador do Centro de Estudos do Ambiente e Mar, Universidade de Aveiro, doutorou-se em Geofísica Marinha, Imperial College. É presidente do Comitê Português para a Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco e presidente do Comitê de Geociências Marítimas da Comissão Científica para o Mediterrâneo. Foi diretor do Departamento de Geologia Marítima, Instituto Geológico e Mineiro. Coordenador participou num grande número de projetos de investigação nacionais e europeus e coordenou mais de 50 cruzeiros científicos. É coautor de mais de 60 artigos em revistas do Science Citation Index e de mais de 250 publicações. Ora, antes de mais, muito boa tarde a todos. Sr. Presidente da Academia de Marinha, Sr. Almirante, caro colega e vice-reitor da Universidade de Aveiro, João Veloso, caros membros do Conselho Académico, senhores almirantes, estimado público, permitam-me só uma palavra especial, um cumprimento especial ao Sr. Almirante Vidal Abreu, anterior Presidente aqui da Academia, ao Dr. Hipólito Monteiro, ao Sr. Almirante Ventura Soares, e peço que todos os meus outros amigos aqui presentes revejam no cumprimento que eu faço especial a estas pessoas. Ora bem, aquilo que eu vos vou falar hoje é um pouco sobre o que é que nós estamos a fazer em termos de cartografia e a importância da cartografia no âmbito da década das Nações Unidas. Espero que isto funcione aqui. Sim. Ora bem, após os objetivos do milénio, finalmente aparece pela primeira vez no âmbito da década do oceano, vamos ver só se eu consigo apontar aqui, um objetivo de desenvolvimento sustentável ligado ao oceano. Isto é um triunfo, porque pela primeira vez começa a comunidade internacional a perceber a importância do oceano, que obviamente, como todos nós que estamos aqui na sala, sabemos. Obviamente que a cartografia contribui para a maior parte destes objetivos de desenvolvimento sustentável, em particular, obviamente, para o 14, mas obviamente para o 11, para o 7 e para muitos outros. Portanto, a importância é absolutamente crítica e eu vou falar disso um bocadinho mais à frente. Por outro lado, quando as Nações Unidas promoveram a criação do primeiro estudo do ambiente marinho, o primeiro relatório sobre o ambiente marinho, uma das coisas que se verificou é o estado de degradação do oceano,
que obviamente foi um alerta em termos do que se passa em termos de poluição, em termos do que se passa em termos de acidificação por causa da contribuição de excesso de CO2 para a atmosfera e, portanto, nessa altura as Nações Unidas decidiram que era necessário atuar neste momento, e isto foi pelo Ban Ki-moon, mas depois também pelo nosso Guterres também, e obviamente chegou-se à conclusão que, em primeiro lugar, o conhecimento é fundamental, isto é base, a ciência e o conhecimento são bases, as observações, e portanto é fundamental o conhecimento do oceano. Para isso precisamos de observações sustentadas, em particular observações de longo período, modelação e previsão para podermos proteger as populações de uma série de eventos. Por outro lado, temos que controlar os impactos antropogénicos, que têm a ver com poluição, a acidificação, a eutrofização, as alterações climáticas, a subida do nível do mar, etc. E também a destruição, obviamente, dos habitats marinhos. Obviamente, como todos nós aqui sabemos na sala, mas nem toda a gente sabe, o oceano é quem controla o clima, fundamentalmente, e, portanto, o papel do oceano e da saúde, da boa saúde e do bom estado ambiental do oceano, para tudo o que tem a ver com os eventos extremos que todos nós estamos a sentir hoje em dia, embora haja alguns negacionistas, mas tal como houve também com as vacinas, eu penso que é fundamental que as pessoas tenham esta noção e, novamente, continuamos aqui a ter alguma dificuldade, embora já se tenha avançado muito, em que a COP, as conferências que têm a ver com a parte do clima, incorporem toda a parte do oceano com a sua devida importância. Nesse sentido, e por causa de se ter chegado a esta conclusão, a COI, nós começamos mais ou menos em 2017 a trabalhar na criação de uma nova década das ciências do oceano para o desenvolvimento sustentável, 50 anos após a década de exploração do oceano. Essa década anterior, 50 anos anterior a esta, permitiu os grandes avanços no Índico, os grandes avanços do conhecimento dos fundos marinhos, foi a descoberta dos sistemas hidrotermais, ou seja, teve um papel fundamental no conhecimento do oceano, e nós pretendemos com esta década do oceano ter agora, esta nova década, ter agora um novo avanço e conhecermos muito melhor tudo o que tem a ver com o fundo marinho. Ela tem 10 desafios a que pretende responder e estes 7 objetivos de desenvolvimento sustentável. Basicamente, eu assinalei aqui aqueles que, embora a cartografia dos fundos marinhos, ou o mapeamento dos fundos marinhos, seja importante para todos estes, mas obviamente o desenvolvimento equitativo de uma economia oceânica é fundamental, a cartografia dos fundos marinhos, até para a identificação de recursos, etc. Obviamente o oceano e o clima também, mas o alerta precoce de multirriscos, o sistema sustentável de observação dos oceanos, a representação digital dos oceanos e o desenvolvimento de competências e conhecimento a nível global do oceano. Todos estes são aqueles onde nós temos um papel fundamental em termos da hidrografia, mas também em termos dos objetivos de desenvolvimento sustentável, um oceano previsível, sem observações, sem cartografia, sem conhecermos os fundos marinhos, as correntes, etc., nós não conseguimos poder prever e proteger as populações. O oceano deve ser seguro também, sem cartografia também não podemos fazer nada disso. Esta acessibilidade tem a ver com a partilha de dados, nomeadamente com dados de cartografia, eu já vos vou falar um pouco sobre isso, e, obviamente, aquilo que nós não conhecemos, não amamos, não gostamos, não protegemos, e, portanto, é fundamental que este conhecimento que nós temos seja partilhado. Ora bem, este é um mapa de 77, era onde nós estávamos em 77, eu não fui mais para trás, tenho mapas curiosíssimos que podíamos aqui falar, mas este 77 foi um mapa marcante, nomeadamente na minha geração, e o Brucesini e a Maritarp, que foram dois oceanógrafos de topo, ficaram conhecidos como pessoas capazes de fazer mapas maravilhosos em zonas onde não há dados. E, portanto, realmente, se vocês verificarem, mas, no entanto, há pessoas, e eu tive a ocasião de conhecer algumas, que têm uma intuição científica, que eu penso que é uma coisa que nem sempre é divulgada, maravilhosa. E, portanto, tem muitas coisas até que não estiveram muito mal. Obviamente que este mapa foi melhorado e, hoje em dia, nós, nomeadamente com base em dados de satélite, com uma resolução muito menor, nós vemos estes mapas e a maior parte das pessoas pensam que nós conhecemos o fundo marinho em condições. Esta é a Carta GEPCO, publicada, que é uma iniciativa conjunta da Organização Hidrográfica Internacional e da COI, portanto, da Comissão Oceanográfica Intergovernamental, e
quando nós começamos isto em 2017, basicamente, se nós fizermos blocos de 1 km por 1 km, 82% não têm um valor de profundidade. Isto em 2017. Nessa altura nós tínhamos cerca de 5 a 7% cobertos do fundo marinho, portanto cerca de 6%. Contactamos com uma série de empresas, com uma série de entidades, nomeadamente a Fugro, foi um parceiro maravilhoso até hoje e está a ser agora, depois falo-vos também nisso mais à frente. Nós passamos rapidamente até 2019, em 2 anos e pouco, nós passamos de 6% para 15%, nomeadamente com muito setor privado cedendo dados. No entanto, em profundidades baixas, obviamente, como imaginam, o multifeixe, nós por acaso tivemos a sorte de conversar antes de vir para aqui para não repetirmos muitas coisas para o público, mas obviamente que o multifeixe tem um ângulo definido, quando a profundidade é baixa, a área de coberta é muito pequena. Isto significa que são levantamentos muitíssimo caros e onde, obviamente, os veículos autónomos vão ser fundamentais. Mas, portanto, esta era a situação onde nós estávamos e então, nesta parceria com a Nippon Foundation, criou-se este programa maravilhoso, que é o CIBED 2030, para o qual está a contribuir o projeto CIMAP 2030 nacional, e que é um orgulho, porque realmente, como já foi dito pelo comandante João Vicente, nós somos um dos países que está a responder melhor a este programa. Também vos falarei mais um pouco sobre isso. E entre 2017 e 2024 nós passamos agora para 26% do fundo marinho global coberto. É muito pouco. Se nós pensássemos que só conhecíamos 1/4 do nosso corpo ou da nossa casa, obviamente é muito pouco. Mas estamos a avançar e eu também falarei um pouco mais sobre isso à frente. Basicamente a ideia é a seguinte: este é o tipo de resolução que nós temos em terra, não é? Temos este tipo de resolução. Esta é a resolução que nós tínhamos nos fundos marinhos e, obviamente, esta é que nós queremos ter em termos de resolução da superfície terrestre e, como sabemos, o oceano são 70% praticamente da superfície terrestre. E, portanto, neste caminho, já agora, esta era a cobertura que nós tínhamos em 2014. Portanto, o que está assinalado a azul é aquilo que efetivamente está coberto com uma resolução adequada, ou seja, com sistemas multifeixe, e quando passamos para 2024, vemos que tivemos um avanço muito, muito significativo. Portanto, acho que temos que ter esperança, e também vos vou falar um pouco mais à frente do que é que estamos a fazer, e nomeadamente Portugal nesta área. Portanto, esta é a situação onde nós estamos atualmente, ou seja, há imenso que fazer. Portanto, para chegarmos a 2030 e termos a cobertura total dos oceanos, estamos muito. Já agora, só para vermos o grau de desconhecimento, isto são uns slides partilhados comigo pela Iotica, que é a diretora do Schmidt Ocean Institution, com quem eu estou a colaborar muito diretamente num programa que estamos a lançar agora e que vamos apresentar nas Nações Unidas, e eles fizeram um levantamento aqui nesta zona do Chile, do Pacífico. Isto era o que se conhecia, isto era a batimetria que existia na área, e descobriu-se aqui um seamount, quer dizer, que é uma montanha submarina, portanto 3.000 metros. Isto foi antes do cruzeiro, isto foi após o cruzeiro. Não estamos a falar de um montículo com 50 metros ou 10 metros, estamos a falar de uma montanha com 3.100 metros. A mesma coisa na costa da Costa Rica, eles fizeram uma campanha também aqui, aquela foi em janeiro e esta foi em setembro, e encontraram estes 2 montes submarinos, tem uma profundidade, tem uma altura de, penso que 2.600 metros e o outro tem 1.100 metros, ou seja, estamos a falar em relevos brutais, inclusivamente com uma série de importância muito grande, quer para a defesa, quer para a segurança de operações no mar, totalmente desconhecidos. Portanto, nem sempre as pessoas têm esta noção e é importante. Já agora, o que é que nós pretendemos, e muitas vezes, e particularmente aqui numa audiência onde temos representantes da defesa, obviamente que a batimetria, como muitos outros parâmetros, são parâmetros sensíveis em muitos aspectos, de vários pontos de vista, e hoje em dia ainda mais. Mas sempre foram, e obviamente são aspectos que é preciso ter um certo cuidado. Aqui, isto é uma vista de Londres, com uma resolução de 1 metro, isto vê-se o que é que nós conseguimos ver em Londres com uma resolução de 1 metro, onde se vêem os detalhes todos, obviamente podemos fazer zoom e ver muitíssimo mais, e isto é o que nós temos com uma resolução equivalente à que nós temos no fundo do oceano de 1 km por 1 km, é isto que nós veríamos de Londres, é exatamente a mesma imagem, ok? Portanto, aquilo que nós pretendemos é uma resolução em mar profundo da ordem dos 400 metros, é isto que nós vamos ter.
Ou seja, mesmo nesta perspectiva que nós estamos a falar agora, se compararem com uma imagem destas, veem que o nível que se está a pretender permite salvaguardar uma série de aspectos. Obviamente pretendemos uma resolução melhor que esta, mas se tivermos esta é um avanço gigantesco já face ao que nós temos hoje em dia, e obviamente o que nós gostaríamos era uma resolução de 200 metros, mesmo assim, se compararem esta imagem com esta, vemos o que é que nós estamos a pedir em termos de resolução para os mapas globais e de que forma é que muitos aspectos relativamente sensíveis ficam também salvaguardados. Obviamente podemos, em certas áreas, fornecer dados com esta resolução, com uma resolução, não esta, mas uma resolução bastante melhor que aquela, mas, portanto, este aspecto é muito importante ter em linha de conta. Obviamente, Portugal, nós temos uma área sob jurisdição muitíssimo grande, Portugal tem-se portado muitíssimo bem, temos um trabalho enorme, e agora vou-vos falar apenas de alguns exemplos, não vou falar em todos, porque, obviamente, temos um tempo limitado e eu espero não me esticar, peço ao Sr. Almirante se eu me estiver a esticar um bocadinho o tempo para me fazer um sinal, mas para nós é muitíssimo importante esta questão da cartografia. Porquê? Porque nós estamos numa zona de fronteira de placa onde a África neste momento está a convergir com a Eurásia e, portanto, temos uma série de sismicidade muitíssimo importante. Tivemos o sismo mais destrutivo da Europa em tempos históricos, portanto, que foi o sismo 1755, que é estudado em todo lado. Tivemos um tsunami associado muitíssimo grande e, portanto, quando eu comecei a trabalhar, obviamente, já agora o impacto de um tsunami, obviamente não se fala ainda demasiado sobre isto, mas este foi o exemplo de Sumatra, de um dia para o outro podem morrer 270 mil pessoas, não é? Estamos a falar em coisas deste calibre. Estamos a falar também na ignorância, é algo que nós também estamos a combater no âmbito da década do oceano. Estas pessoas estavam todas aqui, depois de verem que o mar tinha recuado, ou de ouvirem ruídos de baixa frequência, etc., ficaram todos a tirar fotografias, etc. Isto, infelizmente, são fotografias reais, não é montagem, nem a inteligência artificial, mas mostra a falta de cultura onde estas pessoas todas podiam ter evitado morrer, não é? Porque houve inclusivamente uma jovem que salvou não sei quanta gente, porque quando viu o mar recuar e tinha tido bons professores na escola, era uma jovem inglesa, levou uma série de pessoas a fugirem e essas pessoas salvaram-se. Portanto, isto é conhecido, obviamente. Portanto, isto é o que acontece com o tsunami e, portanto, é fundamental nós conhecermos as estruturas capazes de gerarem sismos e tsunamis semelhantes a 1755. Com estes dados aqui, que nós já temos nesta cobertura em toda esta zona, inclusivamente nós vemos aqui estas falhas que eram totalmente desconhecidas, estes alinhamentos que estão aqui, são falhas que têm várias centenas de quilómetros, que têm a ver com a abertura do Tétis, anteriormente aqui ligado, que agora é o Mediterrâneo, e na passagem da abertura do Atlântico Sul e Atlântico Central para o Atlântico Norte. Ora bem, nesta zona aqui existem estas falhas todas, existem uma série de falhas que eu vos vou mostrar aqui, que são falhas que têm um potencial para gerarem um sismo equivalente ao de 1755. Esta é a falha da Ferradura, tem umas centenas de metros de escarpa no fundo do mar. Este tipo de imagens, isto obviamente são os canhões, isto é junto a São Vicente, portanto nós estamos a olhar para esta zona aqui, isto é uma falha que tem centenas de metros de escarpa no fundo, ou seja, o fundo marinho elevou centenas de metros e nesta zona aqui, que vemos aqui nesta zona, isto é chamada falha Marquês de Pombal, nós temos uma elevação no fundo do mar de 1000 metros. 1000 metros, não existe nenhum edifício no mundo com 1000 metros de altitude, está bem? Nem o Califa tem 1000 metros de altitude. Portanto, isto equivale a um prédio com 330 andares ou qualquer coisa assim desse calibre. O que é que isto significa? Significa que são forças gigantescas para deformarem o fundo do mar, que aqui estava a cerca dos 4000 metros, para subir quase 1000 metros aqui. Ou seja, é uma das falhas mais importantes que nós conhecemos nesta zona toda e por isso é que criou um sismo que tem uma magnitude estimada hoje em dia semelhante à do sismo de Sumatra, portanto tem provavelmente 8.9. Portanto, é fundamental nós termos a cartografia que nos permite verificar estas falhas todas. Por exemplo, nós aqui tínhamos outra falha aqui, depois fizemos um cruzeiro aqui, mas chegamos à conclusão que esta é uma falha inversa. É uma falha inversa, quer dizer que é uma falha relacionada com compressão, mas esta aqui um pouco mais à frente é uma falha normal e, portanto, não joga com esta e, portanto, não aumenta o impacto desta falha num novo sismo. Portanto, isto é fundamental. Nós depois podemos complementar toda a parte da cartografia com tudo o que tem a ver com sísmica profunda. Esta sísmica vai até cerca de 20 km de profundidade.
Estamos agora a publicar este artigo e esta linha, que tem cerca de 300 km, corta as 3 falhas principais. A Marquês de Pombal, corta a falha da Ferradura e está mesmo junto à de São Vicente também. Portanto, isto permite-nos poder calcular, e neste momento nós verificamos que estas falhas vão até cerca de 40 km de profundidade, o que explica realmente a existência de um sismo daquela magnitude, que é uma magnitude altíssima. Mais coisas que são importantes, por exemplo, nesta fase, nós para além da cartografia já conhecemos estas estruturas no fundo do mar, graças em muito à batimetria multifeixe e à sísmica, e o passo seguinte é como é que nós podemos proteger as populações. Para isso é necessário modelar o impacto quando existe um sismo destes, nós podemos calcular que tipo de tsunami é que temos, e precisamos ter um levantamento da batimetria com alta precisão para podermos calcular aquilo que se chama o run-up, ou seja, a área que vai ser inundada quando de um tsunami. Ora bem, isto é para Cascais, isto é para Quarteira, vão ser 2 zonas que eu espero que vão receber em novembro o estatuto de Tsunami Ready, que eu poderei também falar se tiverem alguma curiosidade sobre isso. Basicamente, nestes 2 municípios, uma das coisas que foi feita foi toda a simulação com base na batimetria da altura de run-up, portanto calcularam-se as rotas de evacuação, tudo isto está feito, já há sirenes, há ensaios que estão a ser feitos periodicamente e, portanto, isto permite-nos proteger as populações. Passamos da ciência para a aplicação da ciência na sociedade, que é onde nós queremos estar. Obviamente que os cabos submarinos são fundamentais, também teríamos muito para falar sobre cabos submarinos, obviamente, mas como sabem, Portugal vai renovar e vamos ter um novo anel CAM, que vai ligar continente, Açores e Madeira, que esperemos esteja pronto dentro de 2 anos, se tudo correr bem, mas vamos ver. Mas a ideia maravilhosa é que este cabo vai ser instrumentado com sensores, nomeadamente sensores de pressão, sensores também de sísmica, portanto, sismómetros, e para além disso vai ter também uma série de outros sensores, uns oceanográficos, também hidrofones, etc. E, portanto, isso vai nos permitir ter uma visualização, uma monitorização em tempo real, que vai ser espetacular, vão ser dados gigantescos, mas, portanto, vai ser algo absolutamente fundamental e Portugal vai ser pioneiro nesta área. Este é o anel CAM, neste momento isto está um pouco alterado já à disposição onde vamos, porque já não vão ficar agarrados aos repetidores, portanto vai ser um sistema diferente, mas portanto vamos tê-los provavelmente em uns 20 estações destas ao longo do cabo. Aqui é outra área fundamental também e esta é a zona da Calábria, aqui é o Etna, na Sicília, e nesta zona é uma zona onde nós temos uma subducção, ou seja, há uma placa que mergulha por baixo da outra e gera sismos brutais, e uma das coisas que nós quisemos ver foi a possível ligação das falhas no offshore com a zona do Etna, em particular procurar esta estrutura desta falha. Isto era a batimetria que existia na altura. Nós fizemos uma campanha aqui assim, foi em 2013, onde fizemos esta cobertura com multifeixe. Isto permitiu-nos descobrir vulcões de lamas aqui, mas em particular permitiu-nos caracterizar as falhas todas, nomeadamente estas que vão em direção ao Etna, o que nos permite perceber, monitorizar esta zona, agora que sabemos onde estão as falhas, para podermos prever eventuais sismos no futuro. Portanto, este foi o levantamento que nós fizemos, esta é a interpretação com os dados dos sismos que existem aqui, e estas falhas que vêm aqui no offshore, em particular esta aqui assim, ela vai praticamente entroncar com o Etna. Portanto, são falhas onde obviamente agora estamos a trabalhar na monitorização. Portanto, isto é uma campanha em que nós participamos em 2013, juntamente com os nossos colegas franceses, e é mais, aqui vê-se novamente o impacto que tem a batimetria multifeixe. A outra coisa são deslizamentos submarinos. Este é o Storega Slide, onde nós também temos vários colegas portugueses que trabalharam aqui nesta área. Isto é um deslizamento submarino, isto é escarpa, todo este material desceu por aqui abaixo. Estamos a falar de um escorregamento, este é o tamanho da Islândia, este é o tamanho deste landslide. Portanto, criou um tsunami associado, e tudo isto nós conseguimos hoje em dia cartografar com batimetria multifeixe, perceber
Como é que se deu a evolução? Provavelmente foram hidratos de gás que estiveram aqui associados e, portanto, nós temos na nossa margem uma série de exemplos também destes, obviamente muito menor dimensão. Eu quis-vos mostrar um que tem um impacto, e teve um impacto brutal, este aqui assim. Portanto, estamos a falar de um volume de 5.600 km cúbicos de material que foi movido. Obviamente, outra área onde nós trabalhamos com a cartografia, com a batimetria multifeixe, e nomeadamente com o backscatter, neste caso, isto não é backscatter, é backscatter também, mas isto é com um sistema anterior, isto é um sistema de sonar de varrimento lateral, e em 99 eu tive a felicidade de partilhar um cruzeiro num navio russo, que é uma coisa que não sei quando é que voltará a acontecer. Nós alugávamos navios russos que eram muito baratos na altura e como a Unesco pagava uma parte do trânsito, eu só pagava os dias úteis de trabalho, ou seja, queria trabalhar no Golfo de Cádiz, na margem marroquina, pagava 4 dias e tinha os trânsitos para lá assegurados, eram 4 dias de aquisição maravilhosa. Tudo isto é feio e forte, mas funcionava muito bem. E tive a sorte de partilhar com uma colega, isto é que é a parte rara, com uma colega do Naval Research Laboratory de Washington, com quem depois fiquei a trabalhar durante algum tempo. Ela partilhamos os dois este navio, eu fiz uma campanha na margem sul portuguesa, ela fez a campanha aqui, participamos juntos nas duas campanhas, o Dr. Hipólito esteve presente também aqui, também nestas campanhas, e pela primeira vez nós tivemos acesso a este mosaico de sonar de varrimento lateral da zona da margem espanhola e da margem marroquina do Golfo de Cádiz, onde apareciam estas estruturas que nós fomos depois investigar. E, na realidade, agora com os sistemas multifeixe que nós temos com a batimetria multifeixa, também trabalhamos aqui no Mar de Alborã, trabalhamos aqui mais de 11 anos com cruzeiros anuais todos os anos, aqui com o Dr. Hipólito, descobrimos mais de 60 vulcões de lama nesta zona, que são vulcões que expelem uma mistura de gás e em particular metano, mas também outros hidrocarbonetos, e os vulcões são estes que temos aqui, alguns chegam a ter quase 4 km de diâmetro e umas dezenas ou algumas centenas de metros em alguns casos. Aqui encontramos espécies novas para a ciência e, portanto, tudo isto é possível graças a nós termos estes levantamentos multifeixe hoje em dia. Portanto, para a caracterização de ecossistemas profundos, a batimetria multifeixe é absolutamente necessária e já agora nós podemos, como falou o comandante João Vicente, nós podemos processar a retrodispersão do multifeixe e obtemos imagens de sonar de varrimento lateral com muito mais alta resolução. Portanto, é maravilhoso. Por exemplo, aqui encontramos zonas de escape de gás, aqui encontramos pequenos vulcões, aqui vemos falhas a afetarem um canal submarino, enfim, tudo isto aqui assim são áreas de vulcões de lama, aqui nesta zona, tudo isto é possível graças à batimetria multifeixe. Já agora, isto era alguma da batimetria que nós tínhamos nesta zona, já com uma qualidade mais ou menos, hoje em dia temos esta qualidade, já. E mais, podemos ainda ir mais longe, eu já vos falarei também a seguir. Isto foi um cruzeiro que fizemos depois que fizemos antes, este caso, em 2008 aqui no Mar de Alborã. E, portanto, isto são campanhas todas onde Portugal participou, encontramos uma série, estes buracos, digamos, estas crateras no fundo do mar, são zonas massivas de escape de gás metano. E, portanto, tem uma enorme importância, inclusivamente em termos, tudo isto são escapes de gás nesta zona daqui e, novamente, isto por acaso foi uma campanha que nós fizemos neste cruzeiro com os nossos colegas espanhóis, onde estávamos a adquirir sísmica, mas estamos a adquirir multifeixe ao mesmo tempo. E estamos a fazer uma linha comprida, com 200 km ou qualquer coisa assim. Quando íamos dar a curva, apareceram-nos estas estruturas no fundo do mar e então decidimos parar e ir investigar isto. Isto são campos de montes carbonatados que são compostos por corais de águas frias. Madrepora oculata e pertusa. E aqui isto já é uma imagem de sísmica onde vemos estes montes carbonatados que depois afloram à superfície. Portanto, isto são zonas com um interesse extremamente grande nestas zonas. E hoje em dia, com a batimetria multifeixe, nós conseguimos ver aqui diapiros de sal, vemos ali a área dos vulcões de lama em toda esta zona, aqui é o Estreito de Gibraltar. Portanto, este é o tipo de batimetria que nós precisamos hoje em dia. Já agora, isto é uma batimetria multifeixe de uma zona, e isto é uma batimetria com pencil beam. Isto é o que nós conseguimos falar, que também falou aqui o comandante João Vicente.
Nós hoje em dia, usando AUVs, isto é exatamente a mesma área, conseguimos ter este tipo de detalhe, ou seja, para cartografarmos falhas, fraturas, zonas de emanação de gás, entramos num campeonato completamente diferente. E, portanto, isto estamos a falar em multiphase, a esta profundidade, e estamos a falar em pencil beam, a diferença que nós temos nos dados. É para aqui que queremos ir em zonas muito específicas, obviamente não tem sentido pensar nisto noutro âmbito. Também, com base nestes mosaicos, encontramos estes montes, estas ocorrências carbonatadas, que foi o que a natureza encontrou como solução para o metano. Ou seja, onde há emanações muito fortes de metano, há consórcios de arqueias e bactérias, portanto micro-organismos, que precipitam o metano em forma de carbonatos. E, portanto, já conseguimos fazer isto no ETH em Zurique, conseguir precipitar estes carbonatos em ambiente laboratorial e, portanto, isto pode ser uma solução para o futuro, para as questões do metano, que é um gás muito mais forte e efeito de estufa que o dióxido de carbono. E, com base nestes dados todos, encontramos hidratos de gás, que pode ser uma fonte de energia do futuro. 1 centímetro cúbico disto tem 160 centímetros cúbicos de gás, é muito mais limpa que os hidrocarbonetos convencionais. Portanto, tudo isto feito com base nisto. Também podemos cartografar ecossistemas em águas relativamente profundas, utilizando mecanismos utilizando neste caso, estamos a usar redes neuronais, inteligência artificial, para identificar, isto aqui são a distribuição previsível, e isto é previsível, e esta é real. E, portanto, basicamente, estes slides não estão muito bons, mas consegue-se basicamente identificar com base nisto as zonas que têm, neste caso, uma distribuição de uma espécie específica. Portanto, isto é onde nós estamos também a caminhar neste momento. E, obviamente, a arqueologia e o património subaquático são fundamentais para o nosso país. Esperamos em breve fazer uma sessão só sobre esta questão no âmbito da década. Nós, com batimetria multiphase, conseguimos ter imagens absolutamente maravilhosas, cartografar estas zonas. No Algarve está agora a ser estudado aquele bombardeiro que existe ao largo. E obviamente, hoje em dia, o que estamos a trabalhar muito são com uma série portanto, são frotas de veículos autónomos, uns de superfície, estes são de superfície, outros em profundidade, que estão em simultâneo a adquirir dados e a fazer os levantamentos. Portanto, os navios continuam a ser fundamentais. As pessoas que hoje em dia pensam que não, aqui nesta casa, obviamente, ninguém passa por isso, mas os navios são fundamentais, chegam a uma zona, largam um enxame de veículos destes autónomos, uns de superfície e outros de profundidade, eles vão fazendo o seu trabalho, o navio vai fazendo o seu trabalho e depois recolhemos o enxame e temos os dados. Portanto, isto já não é ficção, fazemos isto. Última coisa que vou falar, para também não me adiantar mais. Dentro da década do oceano, existe uma iniciativa que é a chamada Aliança para a Década do Oceano. A Aliança para a Década do Oceano tem neste momento 11 patronos. Entre estes patronos, aliás, entre os primeiros que me vêm aqui, está o presidente do Quênia, está o primeiro-ministro da Noruega, está o príncipe Alberto de Mónaco, está o nosso presidente da República, está a presidente da Schmidt Ocean Institution e está este John Schubert da Great Barrier. Portanto, isto é uma iniciativa de muito alto nível. Neste momento somos 11, existem 11 patronos. Cada um destes patronos tem aquilo que eles chamam o Sherpa, que é quem trata de tudo no terreno. Eu tenho a honra de representar o Sr. Presidente da República nesta parte, e o que nós fazemos aqui, neste momento, porque é que eu vos estou a mostrar isto? Estes são os países que entram em termos institucionais também, para além dos patronos, mas estes patronos, digamos, é o topo. O que nós decidimos a nível da década da Aliança, e decidimos isto na última reunião de Barcelona, foi uma proposta de Portugal, com o apoio da Schmidt Ocean Institution, da Fugro, e da Panerai também, e da RevOcean, e então a ideia é que a Aliança para a Década vai agora em Nice ter uma sessão a bordo do Stratorad Lemkul, do navio do veleiro norueguês, onde vamos propor um apelo a nível global, usando a influência dos patronos da década, para que os vários países consigam contribuir para a cartografia até 2030 global dos oceanos. Portanto, isto vai ser agora em breve. Isto são as sessões que temos tido, portanto, tem havido já apelos à ação, quer em Washington, quer em Nova York, quer em Portugal, obviamente, durante a UNOC.
Esta foi a sessão de Barcelona onde propusemos esta questão da cartografia e neste momento vamos na próxima conferência em Nice, agora que vai ser entre 9, aliás, começa a 8 e 9 vamos estar em Mónaco, onde vai ser apresentada vai ser feita esta reunião dos patronos e a seguir, durante a UNOC, vamos apresentar o apelo à ação por todos, assinado por todos estes chefes de Estado. Portanto, penso que vai ser um dia muito feliz para a cartografia dos fundos marinhos e para todos nós. Muito obrigado.